Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versos 7 a 12. Atos 20, 7 a 12. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. E então conduziram um vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Eu quero tratar com vocês nesta noite sobre o tema fuja da janela. Fuja da janela. O apóstolo Paulo, depois de 3 anos na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, onde experimentou um poderoso avivamento espiritual, onde viu uma cidade, a grande metrópole, com mais de 300 mil habitantes na época, se rendendo ao Evangelho, uma cidade marcada pela feitiçaria e pela idolatria, e a palavra ali prevalece, uma cidade que experimenta a intervenção de Deus na plantação de outras igrejas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Agora Paulo está deixando a cidade. Paulo está agora levando uma oferta recolhida entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, aos pobres da Judéia. Essa pobreza foi em virtude de uma fome que assolou o mundo no período de Cláudio, 41 a 54, e conforme Atos 18:2, os judeus foram expulsos de Roma nessa ocasião. Então voltaram para a Judéia, sem terras, sem casas, sem vinhas, sem lavouras, sem renda. E Paulo está aqui cumprindo uma agenda que ele havia comprometido com os líderes da igreja, lá em Gálatas 2:10, que ele iria para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres. Então, quando ele está indo para levar esta oferta, é que ele está aqui, no interregno desta viagem, nessa cidade de Troade, onde ele teve uma visão, na sua segunda viagem missionária. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E onde ele esteve também, muito provavelmente, depois da sua primeira prisão em Roma, quando ele deixou lá na casa de Carpo, em Troade, a sua capa, seus livros e seus pergaminhos. E aqui, quando ele chega em Troade, ele vai embarcar no dia seguinte, ele aproveita o ensejo para reunir os irmãos. Não tinha templo naquela época, então eles estão reunidos num cenáculo, e a reunião acontece no terceiro andar, e esse cenáculo está todo iluminado, e diz o texto que um jovem chamado Eutico assenta-se na janela, e o discurso de Paulo prolonga-se até meia-noite.
Paulo sabia que ele tinha pouco tempo, embarcaria no dia seguinte, tinha muita instrução a dar, muita orientação a dar para o povo. E diz o texto que esse jovem, tomado de um sono profundo, caiu da janela, do terceiro andar. E quando desceram e o levantaram, ele está morto. Paulo desce, Paulo se dobra sobre ele, Paulo o abraça, e a vida volta ao rapaz. E Paulo consola a igreja: fique tranquilo, a vida está nele. Curiosamente, em vez da igreja ficar efusivamente entusiasmada com o insólito milagre, porque a Bíblia faz poucos registros de ressurreição, para vocês terem uma ideia, no Velho Testamento tem 2 registros, apenas 2, aliás 3, um no ministério de Elias e 2 no ministério de Eliseu, sendo que o segundo do Eliseu, ele já não estava vivo mais, estava morto. Quando jogaram um defunto na cova dele, tocando os ossos dele, o cara levantou. Então, são 3 relatos de ressurreição no Velho Testamento. No ministério de Jesus, 3 registros, filho da viúva de Naim, filha de Jairo e Lázaro. No ministério apostólico, só 2 relatos, Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro, e Eutico por Paulo. O que eu acho maravilhoso, ressuscitado o menino, vamos voltar para a igreja, vamos voltar para o culto. Voltou, culto normal, tudo acontecendo normalmente, sem muita alarde, sem muita propaganda, celebrar a ceia, e Paulo, animado, pregou até o dia raiar. Esse é o Paulo. Bom, esse texto enseja-nos algumas lições que eu gostaria de repartir com vocês. Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente precisa fugir da janela, porque a janela é um lugar que oferece muitas distrações. Muitas distrações. Primeiramente, naquela época não tinha ar-condicionado, então a janela era um lugar de acomodação. Era mais fresco, ambiente mais arejado, e certamente a janela é aquele local onde você dá uma olhada para dentro e uma olhada para fora. Você acompanha o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a sua mente está dividida, seus olhos divididos, sua atenção dividida, o que está acontecendo lá de fora. Na linguagem da parábola de Jesus, é como a semente que cai no meio do espinheiro. Tem muita coisa concorrendo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a possibilidade de quem está na janela, olhando para dentro e para fora ao mesmo tempo, é de se distrair, perder o foco, perder a atenção. É aquele velho ditado que nós dizemos o seguinte: o cara está com um pé na igreja e outro no mundo, ou numa outra linguagem nossa, quer experimentar o melhor da igreja, o melhor do mundo. E isso é um grande perigo, um grande perigo. Me permita contar-lhes uma história que aconteceu comigo há alguns anos, há bastante tempo. Eu fui convidado para pregar numa igreja, uma grande igreja, numa das melhores cidades do Brasil. E eu tenho um problema, aliás, não só muitos, mas esse é um problema que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade de ser convidado para pregar e a pessoa me dá um tema. Eu não sei lidar com tema. Eu gosto de pegar um texto e expor. E aí me deram um tema. Era um trabalho de jovens. E o tema que me deram era santidade. E eu preguei. Achei até que tinha ido bem no sermão. Quando eu terminei de pregar, um grupo dos moços da liderança me pegou pelo braço, assim, com muito carinho, e me levou para uma sala. E lá na sala, um jovem botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor é um homem retrógrado. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual o problema da gente ir numa boate, tomar uma cervejinha, divertir um pouco? A juventude passa. Nós somos jovens comprometidos, domingo estão na igreja. Qual o problema? Quase apanhei. Mas eu disse assim para ele: bom, vocês é que me convidaram, e eu já estou indo embora também. Agora, antes de ir embora, eu preciso dizer algumas coisas para vocês então. E a primeira coisa que eu quero lhes dizer
É 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse, se vocês forem para a boate, tomar umas e outras, para a glória de Deus, podem ir, mas tem que ser para a glória de Deus. Duvido que consigam. Segunda coisa, Colossenses 3,17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por isso glórias ou graças a Deus Pai. Então, na próxima vez que vocês forem encher bastante a cara, faça-me o favor de fazer isso em nome de Jesus e dando graças a Deus por isso. Se conseguirem, vão em frente e até logo. E fui embora. Fui embora. O problema é que pastor às vezes tem um pouco de amnésia, porque uns 10 anos depois eu fui convidado para pregar na mesma igreja e não lembrava disso. Lá vai eu. Quando eu chego, uma senhora me faz a pior pergunta que se faz a um pastor. Ela olhou assim para mim e disse, o senhor se lembra de mim? Você nunca deve fazer essa pergunta a um pastor, você vai constrangê-lo. Eu olhei, eu tornei a olhar, olhei de novo, ô irmão, só me perdoa, mas não lembro não. Eu sou a mulher, a mãe daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei, pronto, não apanhei do filho, agora vou apanhar da mãe. Eu perguntei, mas o que aconteceu com seu filho? Ela me disse, pastor Hernandes, Deus usou o senhor naquele dia para confrontar meu filho. E o meu filho, a partir daquele dia, mudou a vida dele. Jesus transformou a vida dele. Meu filho é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. A janela é um lugar muito perigoso para distrair você. Fuja da janela. Segundo lugar, a janela conduz não só à distração, a janela conduz à insatisfação. Porque chega um momento que o colorido da janela, os movimentos do lado de fora da janela, começam a atrair você de tal maneira que você começa a se desinteressar porque está acontecendo dentro, onde a palavra de Deus está sendo pregada. O coração é fisgado. Eu tive, cada um tem sua história de conversão, fui criado num berço cristão, meus pais eram evangélicos, mas a minha conversão de fato se deu com 17 anos. E eu me lembro que o meu problema, lá na roça, é que no domingo, na hora da escola bíblica dominical, a moçada, a meninada da rua passava com a bola, com apito, aquela moçada toda, e para o campo. E eu dentro da igreja. Ai de mim se saísse, meu pai me pegava. O meu coração ia junto. Meu coração ia junto com os meninos. Até o dia que Jesus mudou a minha vida. Mas para mim, quando a meninada passava com a bola, aquela janela era mais atraente para mim. Aquele alarido era mais atraente que os cânticos espirituais aqui dentro do templo. E desta forma, muitas pessoas perdem o interesse dentro e vai se ligando ao que está fora, como o pródigo. Ele começou a achar a casa do pai chata demais, monótona demais, e ele começou a ficar insatisfeito, dizer, não, a vida está pulsando, é lá fora, e é lá que eu quero viver, é lá que eu quero experimentar, e ele quer ir para um país distante, curtir todas. Quantas pessoas que são atraídas por curiosidade, e aí começa o primeiro gole, o primeiro cigarro, o primeiro papelote de cocaína, a primeira aventura sexual fora do projeto de Deus. E quando percebe, o colorido do fora da janela está amarrando, está colocando algemas, amarras, para destruir a pessoa. Mas em terceiro lugar, você tem que fugir da janela, porque a janela conduz a um limite muito perigoso. A grande pergunta que as pessoas fazem quando estão sendo fisgadas, tentadas, atraídas para o pecado é: até onde eu posso ir? Outra questão: até que ponto eu sei quando parar? E meus amados, nenhum de nós é capaz de dizer
eu posso ir até tal ponto e eu sei a hora de parar. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se o seu coração for fisgado, se a sua mente se dirigir por esse campo do lado de fora da janela, se a tentação amarrar você, você não sabe a hora de parar. Essa foi uma resposta que eu tive de uma moça, que acompanhando no aconselhamento, ela me disse: pastor, eu sei a hora de parar. Eu disse: filha, você não sabe. Eu disse: eu sei, mas não sabia mesmo. Ela arruinou a sua vida. Arruinou a sua vida. Porque quem olha para o lado de fora da janela e se atrai pelo que está fora da janela, ela é fisgada de uma maneira irresistível. Ela passa a perder o interesse por completo por aquilo que está acontecendo na casa de Deus, a ponto do sono tomar, a mente desligar, a capacidade de percepção ir lá para baixo. É assim que muitas vezes pessoas que um dia já estiveram conosco cantando os cânticos de Sião se afastaram. Uma das coisas que me perturbou muito, pastor Ival, lá em Vitória, certa feita, nós fizemos uma programação na época do carnaval. Falei: esse ano nós não vamos fazer retiro, não. Esse ano nós vamos evangelizar na cidade. E montamos 60 jovens equipados, uniformizados, para evangelizar. Para meu espanto, cerca de 30% das pessoas que vão para as ruas, atrás de um trio elétrico, pular carnaval, já haviam passado por uma igreja evangélica, eram chamados desviados de uma igreja evangélica. Porque um dia a janela os atraiu. Porque um dia olharam para fora, foram fisgadas, atraídas irresistivelmente. Mas preste atenção, irmãos, que as janelas hoje, elas são mais amplas, são mais coloridas, o movimento é maior. Quais são as janelas hoje que estão atraindo as pessoas, fisgando as pessoas? A internet, por exemplo, os Netflix da vida, os jogos, muitos deles perigosíssimos, induzindo jovens a práticas criminosas terríveis, a relacionamentos extraconjugais, há uma prática sexual fora do projeto de Deus. Tudo isso vai arrastando as pessoas, produzindo uma ilusão. Então, a ideia é: fuja da janela. Mas deixe eu olhar um segundo ponto. A janela é um lugar que produz sonolência espiritual. Veja você que a falta de vigilância nas tentações. Tentação está aí, e não tem idade para ser tentado, sabia? Algumas pessoas brincam de uma maneira jocosa, e não é verdade. Dizem assim: você sabe quando você está ficando velho? Quando você está novo, você corre da tentação. Quando você fica velho, a tentação corre de você. Não, mas não é isso não. Não tem idade para ser tentado, não, sabia? Porque há níveis de tentação. Tem gente que é tentado com a questão do sexo. Tem gente que é tentado com a questão do dinheiro. Tem gente que é tentado com a questão da vaidade. Tem gente que é tentado por causa de poder. Não importa a sua idade, cuidado, muito cuidado. Por que o Sansão caiu? Porque ele não vigiou. Ele não cuidou dos seus olhos. Ele não vigiou seu coração. E não importa se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é uma pessoa madura na fé, se você é uma pessoa experiente espiritualmente, cuidado com a janela aberta. Mais que isso, a janela é um lugar que produz sonolência, porque a preguiça diante dos desafios pode ser um risco. Quer ver o exemplo das 5 virgens? Elas eram virgens, elas aguardavam o noivo, elas tinham lâmpadas, elas estavam vestidas a caráter. A única coisa que fazia diferença entre uma e outra, das prudentes para as nécias, é que umas vigiavam, outras não.
Tem hora que você confia em você mesmo, confia na sua capacidade, no seu conhecimento, na sua experiência, e aí vem o fracasso, ou fraqueza também nas tribulações, como Pedro. O Senhor Jesus disse: ô Pedro, vigie comigo, e Pedro dormiu mesmo quando Jesus o alertou: você vai me negar. Ele dormiu. Meus irmãos, o perigo está aí, o pecado está aí, a tentação está aí, as ameaças estão aí, as armadilhas estão aí, e nós temos que tomar o máximo de cuidado com essa janela aberta. A grande pergunta talvez no texto é: por que o Eutico dormiu? Por que ele dormiu? Primeira coisa, perdeu interesse nas coisas de Deus. De repente o sermão foi se alongando. Não é o sermão que fez o cara dormir, não, é a desatenção, desligar. E preste atenção que isso pode acontecer aqui dentro. Você entrar aqui no templo, de repente sua mente desliga, você está no outro canal. Você veio, mas não veio. Você está, mas não está. Você está no cenáculo, mas está na janela. Então, é preciso manter o interesse, é preciso disciplinar a sua mente. Por que Eutico dormiu? Porque foi exatamente para o lugar errado. Ele está no terceiro andar, ele está olhando o movimento da rua, que há muitas luzes, mas de repente a mente dele sai do que está acontecendo aqui, o coração dele se desliga do sermão que Paulo está pregando, ele perdeu o interesse por aquilo que estava dentro, e com isso, ele perde o fervor, e ele literalmente morreu de sono. Pensa num cara que morreu de sono, foi ele, né? Morreu de sono. Então vamos olhar o terceiro ponto que eu gostaria de destacar. A janela, preste atenção nisso, a janela é um lugar de quedas perigosas. Você já percebeu que quem cai não cai para dentro, cai para fora? Porque está na janela, tem 50% que cai para dentro, 50% que cai para fora, mas via de regra cai para fora. Talvez a lei da gravidade funcione melhor aqui, né? Meus amados irmãos, vamos pensar um pouquinho, à luz da Bíblia, sobre essa questão de estar na janela, olhando para fora. Você conhece alguém que olhou uma janela aberta, estava na janela aberta e caiu? Pensa comigo em Davi. Davi estava andando no seu palácio e viu uma janela aberta. E toda janela aberta tem para você uma paisagem, um cenário. Qual o cenário que ele viu? Uma mulher tomando banho. É bem verdade que a dona Batseba devia ter fechado a janela para tomar banho, porque o homem gosta de olhar, e diz os entendidos que a mulher gosta de ser olhada. Então a mulher tomando banho de janela aberta é um perigo. Mas se ele não estivesse olhando a janela, ela poderia estar tomando banho. O problema então não era a Batseba, era o Davi. Era o Davi. Eu li um livro certa feita que ensina o seguinte: você nem sempre pode deixar de ver, você vê. Você vê. O problema não é o olhar, é o segundo olhar, é o terceiro olhar. Ou se você ver algo belo que atraiu você, comece a dar graças a Deus por fazer coisa tão linda, tão maravilhosa. O problema é que quando você vê algo belo, o seu coração, o meu coração, cheio de cobiça, começa a desejar o que os olhos veem. É a cobiça dos olhos. O que derrubou Eva.
Foi o que tornou o pródigo insatisfeito para a casa do pai? Foi o que acorrentou Davi no adultério e no assassinato? Porque a janela estava aberta e ele foi atraído com o que estava lá do lado de fora da janela. Foi o que atraiu Sansão para aquela moça. E o pai disse: não, meu filho, essa não, é essa sim, é essa que eu quero. Então cuidado, porque a janela pode levar você a cair, e quem cai, cai para o lado de fora. Veja você que o Eutico caiu e o Eutico morreu. Há muitas quedas, há muitos feridos, mas há muitos que morrem. Morrem espiritualmente, morrem no sentido de perder completamente a disposição de ouvir, de atender a voz de Deus. E o Eutico caiu e morreu porque não ouviu. Ele foi tomado por um sono profundo. Agora para um pouquinho para pensar comigo. Quantas quedas hoje? Quantos desastres? Quantos fracassos? Quantos que estão mortos? Porque num dado momento, mesmo participando de um culto, e quem pregava não era outro senão o apóstolo Paulo, e a igreja estava empolgada, porque não consta o texto que essa igreja, mesmo o sermão indo até meia-noite, o povo estava desinteressado. Tanto é fato que quando o Eutico morreu, Paulo ressuscitou, os irmãos falavam: chega agora, já escutamos demais, está bom demais, vamos para casa, agora também já é demais. Não, eles voltaram e o Paulo pregou até o dia amanhecer, e ninguém arredou o pé. Participaram da ceia de madrugada. Então é muito importante atentar para essas verdades. Mas vamos ao último ponto, que a janela é um lugar para ser abandonado. Quem está na janela hoje? Se levantar a mão não, por favor, tá? Qual é a sua janela? Qual é a janela que está atraindo você? Qual a janela que oferece risco para você? O que me impressiona em Paulo, porque às vezes quando uma pessoa cai, vem uma pessoa que se diz autoridade espiritual e começa a dar um sermão. Caiu porque não vigiou, caiu porque não fez isso, caiu porque a igreja não intercedeu, caiu porque está todo mundo desatento a esse camarada, por que não tinha um diácono para tirar esse menino da janela? A gente sempre quer botar a culpa em alguém, sempre quer justificar o erro, alguém é culpado. Não há uma palavra de Paulo, nem para condenar o menino que caiu, nem para culpar a igreja que não tirou o rapaz da janela. Isso me impressiona em Paulo. Diz o texto que Paulo desceu, e o Eutico subiu porque Paulo desceu. Segundo, diz o texto que Paulo se inclinou sobre ele. Isso implica em empatia, envolvimento. É bem verdade, meus irmãos, que Paulo era um apóstolo. E uma das marcas ou atributos de um apóstolo, segundo Coríntios capítulo 12, verso 12, é que Deus, o Senhor Deus deu a eles essa marca de operar sinais, maravilhas. Muito embora nem todos os apóstolos tivessem operado maravilhas, Atos relata que basicamente Pedro e Paulo são esses instrumentos que Deus usa para essas coisas extraordinárias. Mas o ponto é que Paulo inclina sobre o menino, abraça o rapaz, e diz o texto que a vida volta para ele. O Senhor o ressuscita. É claro, irmãos, que hoje Deus pode fazer um milagre de ressurreição? Pode. A história tem outros exemplos. Eu já disse aqui num culto da missão Quatzabampo, que eu tive a oportunidade de visitar, em 1991, onde aconteceu um grande avivamento em 1966,
E eu ouvi pessoalmente o relato da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão. E ela estava sendo levada para o cemitério quando o Senhor Jesus a ressuscita, a levanta da morte. E esse fato está relatado, registrado no livro God Among the Zulus, de Kurt Koch. Você pode acompanhar e ler. Mas hoje, nós estamos falando de outro tipo de morte. A morte espiritual, a sonolência espiritual. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quantas pessoas hoje que estão dormindo no sono da morte, na linguagem do salmista, apáticos, sem ânimo, sem atenção, sem um coração fervoroso, com o coração dividido, completamente desligados com o que está acontecendo na casa de Deus, precisando ser despertados, precisando ser acordados, precisando ser reavivados. Então, se hoje, você que veio aqui, se você que hoje está me assistindo, caiu da janela, cometeu um erro grave, um deslize terrível, um fracasso moral, um acidente espiritual grave, hoje o Senhor Jesus quer levantar você, hoje Jesus quer colocar você de pé, hoje o Senhor pode fazer um milagre na sua vida, hoje o Senhor pode restaurar a sua alma, hoje você pode trazer à memória aquilo que vai lhe dar esperança, sabendo que as misericórdias de Deus se renovam para você a cada manhã. Hoje você pode olhar as Escrituras e ler: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas sabe o que me impressiona para concluir? Que Paulo chega lá, se inclina, abraça, o menino ressuscita. Se fosse hoje, eu acho que o culto teria acabado, aqueles crentes iam pular no meio da rua, iam fechar o comércio, ia fazer propaganda do milagre, e sem qualquer alarde, diz o texto, que os irmãos subiram para o cenáculo, e o culto continuou. Celebraram a ceia, Paulo retomou o seu sermão, pregou até o dia amanhecer, porque um milagre maior estava acontecendo. É o milagre da comunhão, é o milagre da pregação, é o milagre da celebração da ceia, é o milagre da vida da igreja. Que coisa maravilhosa é de você perceber que quando a igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, quando a igreja se reúne para entender que ela é o corpo de Cristo, isso é a coisa mais extraordinária que se um morto acabasse de ressuscitar. Bendito seja Deus por esse exemplo da igreja primitiva. Paulo continuou na igreja, continuou na missão da igreja, continuou pregando a palavra, e a igreja conduz o Eutico vivo, e a igreja sentiu-se confortada pela sua restauração. Eu queria que hoje nós pudéssemos orar pelas pessoas que primeiro estão na janela. Você sabe se você está na janela. Qual a janela? Que movimentos têm atraído o seu coração? Talvez você que está aqui hoje, ou nos assistindo, já caiu da janela, está machucado, está ferido. Talvez você está aqui hoje, e tem alguém que você ama tanto, que ou está na janela ou caiu da janela. Você está aqui hoje pedindo um milagre para essa pessoa, para Deus levantá-la, para Deus restaurá-la. Quem sabe hoje nós pudéssemos fazer aqui uma grande cruzada de oração em favor daqueles que estão sendo tentados, arrastados, atraídos, para que eles acordem
para que eles vivam uma vida plena, para que eles voltem para a casa do Pai, para que o culto da vida continue. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Meus irmãos, nenhum de nós está imune à tentação. Nenhum de nós está imune aos coloridos das janelas da vida. Nenhum de nós pode dizer, não, isso aí não me atinge. Eu estou blindado. A Bíblia diz, aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. E se você hoje pedir ao Senhor, meu Deus, fortaleça a minha fé. Meu Deus, reanima o meu coração. Meu Deus, me revista com o poder do Espírito Santo. Meu Deus, segura firme a minha mão, porque eu não posso ficar de pé, escorado no bordão da autoconfiança. Deus é poderoso para nos guardar de tropeço. Deus é poderoso para nos manter firmes, inabaláveis, para o louvor da sua glória. Oh meu Deus, Tu conheces cada um de nós. Tu sabes quão frágeis nós somos. Tu sabes que o nosso coração tantas vezes se inclina por aquilo que é mal. Tem misericórdia de nós. Visita o nosso coração nesta noite. Tira-nos, Senhor, desse lugar vulnerável. Tira os nossos olhos, meu Deus, daquilo que pode ser tropeço para os nossos pés. Inclina o nosso coração para Ti, Senhor, e que as coisas lá do alto atraiam mais o nosso coração do que as janelas coloridas deste mundo. Por amor do Teu nome, reaviva o nosso coração. Por amor do Teu nome, tira-nos, Deus, dos laços do passarinheiro. Por amor do Teu nome, quebra o laço, despedaça a lança do inimigo e torna o Teu povo livre para Te servir e Te adorar. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela presença do Teu povo na Tua casa nesta noite. Visita o coração de cada pessoa que está acompanhando esse culto agora de forma virtual, para o louvor da Tua glória. Dá-nos livramento, dá-nos vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.